A forma mais fácil, democrática e com a menor barreira de entrada para você estar investindo em imóveis é através dos fundos imobiliários. Disso você já sabe. Mas você sabe como avaliar fundos imobiliários? Nesse vídeo eu vou te mostrar o indicador mais importante na hora de você estar olhando para os seus FIIs. Vem comigo. Oi, tudo certo? Eu sou o João e esse aqui é o Bolsa Start, um lugar onde você ouve de forma simples e direta o que você precisa saber sobre finanças e investimentos. E hoje eu resolvi falar aqui sobre os fundos imobiliários. Sim, muita gente que me segue me pede dicas de fundos imobiliários, me pede quais são os melhores fundos imobiliários para investir, onde eu coloco meu dinheiro em fundos imobiliários, como funcionam os dividendos, quais são os melhores fundos imobiliários para quem tem pouco dinheiro. E isso são todas perguntas pertinentes, porque realmente são perguntas que as pessoas têm dúvida. Mas eu digo para você, de nada adianta você pegar uma dica minha ou de qualquer outro influenciador financeiro se você não entender o que são os fundos imobiliários, não entender como avaliar estes fundos imobiliários, saber o que é um fundo imobiliário barato, o que é um fundo imobiliário caro. Então, de nada adianta eu te dar uma dica e dizer este fundo imobiliário está no momento bom para você investir. Você precisa aprender a avaliar os fundos imobiliários. E a minha missão aqui no Bolsa Start é falar para você de forma simples, coisas que vão te ajudar na prática a você estar investindo em fundos imobiliários. Quando você investe nesse tipo de ativo, você tem que entender que fundos imobiliários são fundos de investimento. Uma empresa gere o patrimônio de todos os cotistas daquele fundo. E se falando de fundos imobiliários, estes fundos de investimentos investem exclusivamente em imóveis ou ativos ligados ao setor imobiliário. Então, quando a gente investe em fundos imobiliários, é como a parcela do nosso patrimônio que a gente destina para imóveis. Quando a gente compra fundos imobiliários, a gente tem que olhar para aquele investimento como se a gente estivesse comprando um imóvel para investimento. É dessa forma que você tem que pensar. Então, quando você compra uma sala comercial, um apartamento, um terreno, você avalia uma série de coisas. Mas a principal delas é o quê? O preço que você está pagando é um valor justo? É um valor correto? Aquilo que você está pagando? Realmente, o preço que o vendedor está te ofertando é o preço que o mercado pagaria por aquele negócio que você está comprando? Então, como saber disso, João? Qual é o indicador que você diz que talvez seja o mais importante? Porque a maioria das pessoas que começam a investir em fundos imobiliários, elas olham para uma coisa chamada dividend yield. Elas querem saber quantos por cento o fundo imobiliário paga todos os meses. Esse fundo imobiliário paga 1%, esse fundo imobiliário paga 0,5%. Quanto que paga? Eu quero saber, afinal de contas, qual vai ser a rentabilidade mensal que aquele fundo imobiliário vai me pagar. Não estou dizendo que isso não é importante, mas você não deve investir em fundos imobiliários única e exclusivamente pelo dividendo que ele paga para você mensal. É claro que isso é importante, mas não é a única coisa que você deve olhar. Aliás, você deve olhar isso depois de uma série de outros indicadores que você vai olhar. E que indicador é esse, João? Preço sobre valor patrimonial. O que vem a ser o preço sobre valor patrimonial? Vou abrir aqui agora a tela do meu computador e vou abrir um fundo imobiliário na prática aqui para mostrar para você o que é este indicador e por que ele faz tanto sentido na hora de você estar avaliando os seus fundos imobiliários. Abri aqui no Funds Explorer, que é a plataforma que eu mais gosto de estar olhando os dados dos meus fundos imobiliários, tá? Eu peguei um fundo imobiliário aqui bem famoso, que é o HGLG, tá? Então esse fundo aqui é um fundo imobiliário bem famoso que você pode tá avaliando se faz sentido para você tê-lo em carteira ou não, mas não é disso que eu quero falar, tá? Então, o indicador que eu quero falar para você é esse aqui, ó, preço sobre valor patrimonial, tá? No caso do HGLG é 1,09, tá? Então, o que eu quero falar para você? Quando você entra aqui na página, você está olhando aqui o preço, tá? Esses R$ 162,11 aqui, esse é o preço do HGLG. Este é o valor que, se você quiser comprar neste momento, na verdade no momento que eu gravei esse vídeo, provavelmente quando você está vendo já estará outro preço, estará um preço diferente, tá? Mas fundos imobiliários não variam tanto com cotações, mas vai estar muito próximo disso.
Então, R$ 162 é o preço. Aqui nós temos uma coisa chamada valor patrimonial, R$ 148,59. Tá? O que isso aqui significa? Se você pegar o patrimônio líquido do HGLG, que é de 3,2 bilhão de reais, esse é o patrimônio líquido do HGLG, ou seja, a soma de todos os seus ativos é 3,2 bilhão. Se você dividir este 3,2 bilhão pelo número de cotas que existem, você vai chegar a um valor patrimonial de R$ 148,59. E se você pegar o preço que está hoje no mercado, dividir por esse valor patrimonial, você vai chegar a esse 1,09. Esse é o indicador. Tá? E por que tu diz que isso é tão importante? Porque se, por exemplo, assim, o fundo imobiliário decidir a gestão do fundo, vamos encerrar este fundo imobiliário. O que nós vamos ter que fazer? Vender todos os ativos do fundo, vender os imóveis, vender os contratos, enfim, se desfazer de tudo isso que o fundo imobiliário tem. E se isso acontecesse hoje, você receberia por cada cota R$ 148,59. Claro, à medida em que o fundo fosse se desfazendo dos seus imóveis. Tá? O HGLG é um fundo que não tem previsão que isso aconteça. Ele foi criado por tempo indeterminado, então provavelmente ele deve durar ainda por muito mais tempo. Mas só para dizer para você o que aconteceria. Por isso muita gente me pergunta: ô João, o que acontece, né? Eu estou investindo em fundos imobiliários, mas é uma renda variável, certo? É uma renda variável. O fundo imobiliário você pode investir a R$ 162 e ele cair para 150, cair para 140, cair para 130. Pode isso acontecer, mas você tem que entender que o fundo tem um valor patrimonial e isso é muito importante que você saiba, porque você tem um lastro que são os imóveis, os ativos daquele fundo. Aquele fundo imobiliário é dono de inúmeros imóveis e esses imóveis têm valor de mercado que ele pode vender. Então, calma, quando a oscilação do preço estiver muito alta, quando o preço do HGLG, por exemplo, cair para 130, 120, será que não é uma boa oportunidade você comprar um imóvel por 120 que você está vendo ali que vale R$ 148? Será que não é uma boa hora de você comprar? Eu gosto sempre de comprar fundos imobiliários que estejam com o preço sobre valor patrimonial próximos de 1, tá? Porque quando ele está muito descontado, é provavelmente que tem alguma coisa errada com o patrimônio. Quando ele está muito aumentado em relação ao seu valor patrimonial, eu já não gosto de investir tanto porque a margem fica mais apertada. Então até 1,15 eu aceito pagar. Acima disso, eu já não considero os meus investimentos. O HGLG já foi um fundo que esteve bem mais alto do que 1,09. Hoje ele está em 1,09, é um fundo imobiliário de muita qualidade. Depois você dá uma pesquisada sobre o HGLG e vê se faz sentido para você. Isso aqui não é uma indicação de investimento, é meramente um conteúdo educativo para te ajudar a aprender a analisar os seus ativos. Então, assim, esse para mim é o mais importante, porque quando eu olho que eu estou pagando o preço parecido com o valor patrimonial e esse valor patrimonial me gera dividendo todo mês, me gera renda passiva, eu consigo imaginar que num cenário de inflação, pelo menos o patrimônio do fundo deva acompanhar a inflação. Por isso eu gosto tanto de fundos imobiliários e por isso eu gosto tanto desse indicador. Estude mais sobre esse indicador. Pega a sua lista de fundos imobiliários, aqueles que você já investe, e veja qual é o valor patrimonial de cada um dos fundos e deixa aqui nos comentários para mim qual é o preço sobre valor patrimonial do seu fundo imobiliário, dos fundos imobiliários que você investe, deixa aqui nos comentários. Então, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Para mim, os fundos imobiliários, eles são a porta de entrada do investidor na renda variável, eles te dão dividendos todos os meses. Para a pessoa que quer se expor a imóvel e não tem uma quantidade grande de dinheiro para estar investindo, não tem uma quantidade gigantesca de dinheiro, precisa juntar uma grana para depois da entrada, ou precisa juntar uma grana para conseguir comprar o apartamento, a casa, a sala comercial para botar para aluguel. Os fundos imobiliários você já consegue investir aí com pouco dinheiro aqui, por exemplo, no HGLG, com R$ 162 você já consegue estar comprando uma cota de um fundo imobiliário e recebendo dividendo na sua conta. Ah, é pouco, o dividendo dele, o último, foi R$ 1,10. Tudo bem que seja
seja pouco agora, mas se você continuar investindo todos os meses, esse dividendo que você vai recebendo vai se juntando ao dinheiro que você vai investindo e daqui a pouco você está começando a criar sua bola de neve, aquela bola de neve que os juros daqui a pouco estão maiores do que os seus aportes. Então por isso eu gosto muito de fundos imobiliários e eu acho que você deveria olhar para os fundos imobiliários com bons olhos. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, clica aqui em curtir, comenta no vídeo, compartilha, porque assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, envia para mais pessoas, o canal cresce e eu consigo estar trazendo um conteúdo cada vez mais direcionado para você. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você fica sabendo de todas as novidades que acontecem por aqui. E também de me seguir nas minhas redes sociais, porque lá todos os dias, de forma divertida, simples e direta, estou trazendo um conteúdo financeiro, trocando uma ideia com você e respondendo as suas dúvidas. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!